Existem muitas lendas urbanas em Jerusalém. Elas têm a ver com o portão dourado e o fato de estar fechado. Por que está fechado? Foi selado em pedra há 5 séculos, não pelo tempo, mas pelo medo. Dizia-se que permaneceria fechado até o retorno do Messias. Mas agora algo mudou. Nas profundezas das antigas muralhas de Jerusalém, o portão dourado, outrora silenciado pelos impérios, abriu-se parcialmente. E se a profecia for verdadeira, então isto não é apenas arqueologia. É o início de algo divino. Chamam-lhe portão dourado, mas durante séculos não passou de pedra e silêncio. Situado na muralha oriental da cidade velha de Jerusalém, o portão dourado, também conhecido como o portão oriental ou portão da misericórdia, está voltado para o Monte das Oliveiras e contempla o antigo Vale do Quidrã. Não se abre ao tráfego, não recebe turistas, nem sequer range com o vento, pois está selado, murado e intocado há mais de 480 anos. Mas este não é um portão qualquer. Este portão carrega um peso espiritual. Tanto a tradição judaica como a cristã acreditam que o Messias passará por este portão. Para os cristãos é o local por onde Jesus entrou em Jerusalém antes da sua crucificação, cumprindo a profecia de Zacarias sobre um rei humilde montado num jumento. Para os judeus é a entrada do Redentor que há de vir e restaurar Israel. E talvez seja por isso que, em 1541, Solimão, o magnífico governante do Império Otomano, ordenou que fosse selado pedra por pedra, não com cerimônia, mas com estratégia. Alguns acreditam que ele temia as profecias. Outros dizem que ele queria bloquear qualquer esperança judaica de libertação. Para garantir que nenhum sacerdote ou figura messiânica pudesse passar por ali, um cemitério muçulmano foi construído bem em frente ao portão, pois acreditava-se que nenhum homem santo ousaria cruzar o caminho dos mortos. Mas se a profecia deveria ser impedida, porque a história parece resistir. Porque agora, pela primeira vez em gerações, as câmaras internas do portão, antes sepultadas em silêncio, abriram-se aos fiéis. E seja por obra humana ou por milagre, essa mudança está despertando algo ancestral. Espere um minuto. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe os vídeos, e não se esqueça de ativar o sino de notificações. O portão não foi fechado apenas por proteção. Ele foi selado intencionalmente. Em Ezequiel 44:2, uma antiga profecia ressoa através dos tempos. Este portão deve permanecer fechado porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Essa afirmação por si só muda tudo. Não foi um ato de um rei, mas um decreto divino. Segundo muitos estudiosos, esta profecia aponta para o momento em que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, atravessando o Monte das Oliveiras e entrando pelo portão oriental, cumprindo a visão descrita em Zacarias 9:9. Mas após esse momento, algo mudou. Se a presença do Senhor entrou por aquele portão, como escreveu Ezequiel, então ele jamais deveria ser aberto novamente até o seu retorno. Contudo, Sulean, por ignorância ou desafio, fez o que a profecia já havia predito. Ele o selou, acreditando que poderia impedir o que estava escrito. Mas ao fazer isso, ele pode ter cumprido a profecia. Inúmeras vezes outros tentaram desfazer o que Deus pode ter ordenado. Em 1917, enquanto líderes muçulmanos se preparavam para demolir o portão completamente, as forças britânicas inesperadamente tomaram o controle de Jerusalém, interrompendo o plano. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, líderes israelenses consideraram reabri-lo, mas um rabino respeitado os advertiu: somente o Messias pode abrir esse portão. A história tentou interferir, mas algo resistiu, como mãos invisíveis mantendo as pedras no lugar. E agora, com a passagem interna supostamente acessível pela primeira vez em séculos, resta nos perguntar: foi decisão deste homem ou Deus
permitiu que uma porta se abrisse como um sinal. Jerusalém tem muitos portões. Alguns foram destruídos, outros reconstruídos, outros ainda renomeados e esquecidos. Mas o portão dourado não se comporta como os demais. Tornou-se um símbolo de desafio, não contra o homem, mas contra o próprio tempo. Cada tentativa de adulterá-lo parece reverberar com consequências como se forças invisíveis guardassem o que foi selado há muito tempo. Mesmo com a assinatura de tratados de paz, o portão oriental permanece intocado. Mesmo com a abertura de novos caminhos por tratores, nenhuma pedra deste portão foi removida. Mesmo com as mudanças do mundo, este portão permanece o mesmo. E talvez seja por isso que o que está acontecendo agora seja tão alarmante. Em 2019, surgiram relatos de que a câmara interna do portão, a parte escondida por séculos de tijolos e silêncio, foi discretamente aberta. Não para reis, não para generais, mas para fiéis. Fotos circularam, vídeos vazaram. Alguns mostravam pessoas rezando dentro do vestíbulo anti-selado. Outros sugeriam reformas em andamento atrás dos muros. As autoridades não ofereceram uma explicação clara. Mas para os observadores de profecias, isso não era política. Não era coincidência. Era um sinal, porque as Escrituras dizem que este portão foi fechado porque Deus havia entrado por ele. E se ele está começando a se abrir novamente mesmo por dentro, então a pergunta que persiste há gerações torna-se urgente. Ele voltará em breve, porque um portão como este não se move sozinho. E se ele se move, significa que algo ou alguém está se aproximando. As pedras de Jerusalém sempre falaram através de cicatrizes, entalhes e poeira antiga. Mas o portão dourado fala sem nunca abrir a boca. Ele fala através de sua imobilidade, através de sua recusa em mudar, através das mãos que tentaram movê-lo e falharam. Houve um tempo em que os líderes acreditavam que controlavam a história, que podiam selar um portão, construir um muro ou redesenhar fronteiras e, ao fazer isso, conter a profecia. Mas o portão dourado sobreviveu a todos eles. Nenhum outro portão no mundo resistiu à mudança como este. Os otomanos o muraram. Os cruzados o abriram uma vez apenas para que fosse selado novamente. Líderes muçulmanos tentaram erguê-lo. As forças israelenses debateram a possibilidade de destrancá-lo. A cada pausa na história, o portão permanecia fechado. E então chegou 2019, quando o silêncio interior foi quebrado pela primeira vez em séculos. A fachada externa permanece selada, firme e imóvel. Mas o lado interno atrás das pedras foi acessado silenciosamente, quase como um sussurro. Aqueles que entraram não trouxeram espadas ou pergaminhos. Trouxeram preces. O que significa quando o coração do portão se abre, mas sua fachada permanece selada. Poderia ser uma mensagem espiritual ainda não visível ao mundo, mas que já desperta em seu interior. Se o próprio portão for um relógio, então os ponteiros podem ter se movido, não marcando meia-noite ainda não, mas em movimento. E a profecia não grita, não tuita nem transmite. Ela sussurra. E esse sussurro veio de dentro de uma muralha antes considerada intocável. Bem em frente ao portão dourado fica o Monte das Oliveiras, uma encosta tranquila salpicada de oliveiras e túmulos antigos. Mas essa montanha é mais do que geografia. É o palco. Em Zacarias 14, está escrito que quando o Senhor voltar, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. E ele se partirá em dois. Isso não é metáfora. É uma profecia específica do local. E o portão que fica em frente a ela não é por acaso. O monte e o portão estão perfeitamente alinhados. Um olha para o outro como um espelho da eternidade. Não é poético, é estratégico, como se Jerusalém tivesse sido construída para preparar um momento específico. Em sua primeira vinda, Jesus se aproximou por essa mesma montanha.
Ele desceu sua encosta, atravessou o vale do Quidrã e entrou na cidade, não por nenhum dos portões do sul ou do oeste, mas por este o único, que nunca deveria ter reaberto até seu retorno. Aquela entrada não era um desfile, foi um sinal profético. E agora, com rumores de que o interior dos portões está despertando e a atenção global voltando-se mais uma vez para o leste de Jerusalém, esse alinhamento importa, porque este portão não está voltado para Roma, não está voltado para Meca, não está voltado para Washington, está voltado para o lugar onde seus pés pisarão. E se a profecia for verdadeira, se a geografia importar, então isso não é apenas pedra velha. É uma porta que foi fechada por um motivo. E talvez esteja se preparando para se abrir por um propósito. O que acontece a seguir não tem a ver com política. Tem a ver com o momento certo. E apenas uma figura é digna de atravessar esse portão. Duas religiões, duas linhas do tempo, um portão. Para os judeus, o portão dourado é por onde o Messias tão aguardado entrará para restaurar o reino de Israel, reinando em paz e trazendo justiça às nações. Para os cristãos, é o portão pelo qual Jesus já entrou e por onde ele entrará novamente, não em humildade, mas em glória. O que é surpreendente é isto. Ambos concordam que o portão está ligado a um retorno divino. Esse tipo de união é raro, mas este portão a carrega. Na tradição hebraica é conhecido como Shaharatim, o portão da misericórdia. Não da ira, não da guerra, da misericórdia. Só isso já sugere algo além da política ou do império, insinua a redenção. E embora as crenças difiram na forma, elas convergem no tempo. Ambas as tradições esperam que o portão se abra quando o fim dos tempos se aproximar, e que quando se abrir, tudo mude. Essa expectativa compartilhada é o que torna a atividade recente tão espiritualmente eletrizante. A ideia de que a passagem interior antes-selada foi acessada causou repercussões em ambas as comunidades. Alguns dizem que é apenas uma reforma. Outros acreditam que seja um presságio. Se você acredita que o portão se abre com o Messias, então um portão entreaberto pode significar que ele está mais perto do que pensamos. E se judeus e cristãos estão observando o mesmo portão, aguardando o mesmo evento, então isso não é coincidência. É convergência, porque quer o chamemos de Messias ben David ou Rei dos Reis, todos concordam que este portão se abrirá quando ele vier. Ao longo da história, os homens tentaram controlar o que Deus declarou. Traçaram fronteiras com sangue, reescreveram leis com medo e construíram barreiras onde a profecia dizia que um rei passaria. Mas sempre que tocaram no portão dourado, algo resistiu. No início do século XX, líderes muçulmanos sob o domínio otomano planejaram demolir o portão por completo. As ordens foram assinadas. A data foi marcada. Mas justamente no dia em que deveria acontecer, Jerusalém caiu nas mãos das forças britânicas. O plano se dissipou na fumaça de uma mudança de poder inesperada. Novamente, em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses avançaram pela Cidade Velha. Tinham as ferramentas, a autoridade e a oportunidade para abrir o portão, mas não o fizeram. Porque um respeitado líder religioso os aconselhou: só o Messias pode abrir este portão. E assim, recuaram. Não se tratava de atrasos passivos. Eram momentos de contenção, como se mãos invisíveis mantivessem a porta fechada aguardando o momento certo. Até mesmo a construção do cemitério muçulmano em frente ao portão, projetado para impedir a passagem de uma figura sacerdotal, pode ter sido uma manobra estratégica humana. Mas, se a profecia for verdadeira, também foi inútil. Pois quando o rei retornar, nenhuma muralha, túmulo ou império ficará em seu caminho. O mundo pensa que pode interromper a profecia, adiá-la, redirecioná-la. Mas não se pode fechar o que Deus selou e não se pode parar o que ele pôs em movimento. E agora, o movimento recomeçou. A profecia nem sempre chega com estrondo.
Às vezes, ela se move em silêncio nas sombras no deslocamento da pedra sob séculos de poeira. E é isso que torna a recente mudança no Portão Dourado tão impactante. Não houve alarde, não foi anunciada nos noticiários internacionais. Não houve coletiva de imprensa, apenas uma abertura silenciosa. O portão permanece selado pelo lado de fora, como desde 1541, mas agora a câmara interna, há muito fechada ao público, tornou-se acessível. Sem escavadeiras, sem explosões, apenas uma porta aberta por dentro. Seria coincidência, manutenção, um erro ou algo mais? Porque Jesus não disse que seu retorno viria com cronogramas claros ou comunicados à imprensa. Ele disse que viria como nos dias de Noé, quando as pessoas estavam distraídas, alheias, vivendo normalmente até que a chuva começasse a cair. Ele disse para observar, não para se maravilhar, para permanecer vigilante, não para especular, porque quando ele retornar não será sutil. Todos os olhos o verão. Ele virá com as nuvens. As nações lamentarão. Mas antes da chegada do rei há sinais. E alguns sinais vêm em silêncio, como um portão selado que de repente se abre. Não quebrado, mas respirando. Não destruído, mas despertando. Os observadores da profecia, aqueles que não precisam de manchetes para enxergar os padrões, agora estão se aproximando. Porque o que está acontecendo pode não ser o cumprimento em si, mas o sussurro que precede o soar da trombeta. Alguns veem o Portão Dourado como uma relíquia. Outros agora o veem como uma contagem regressiva. Um relógio sem números marcando o tempo, não com horas, mas com cumprimentos. Este portão não faz tic-tac. Ele espera. E esperar não é inatividade, é preparação. Toda tentativa de transpor o portão foi interrompida. Todo plano para apagá-lo foi revertido. Cada pedra colocada foi preservada. E agora algo está se movendo. No contexto da profecia, nada acontece por acaso. A abertura parcial das câmaras internas pode parecer um pequeno evento, mas o sussurro para Ezequiel também o foi. Assim como um jumento atravessando este portão há 2000 anos. Deus raramente começa com explosões. Ele começa com alinhamento. E hoje as coisas estão se alinhando. O Monte das Oliveiras permanece vigilante. O Monte do Templo continua sendo disputado. Os rumores sobre um terceiro templo se intensificam a cada ano. E agora o portão da profecia respira novamente. Para os crentes, isso não é motivo de medo. É um sinal. Um lembrete de que Jesus disse para estarmos preparados. Ele nunca deu uma data. Ele deu sinais. Ele disse: quando virem essas coisas começarem a acontecer, levantem a cabeça, pois a redenção de vocês está próxima. Este portão nunca foi apenas sobre tijolos e argamassa. É sobre o momento certo e aquele cuja chegada mudará tudo. E se este for o portão por onde ele passará, então, cada pedra importa, cada rumor, importa cada movimento, importa. Porque se a contagem regressiva começou, então não estamos apenas assistindo à história, estamos vivendo-a. Por quase 500 anos, os portões dourados permaneceram silenciosos, intocados, imperturbáveis e selados. Não pelo tempo, mas por algo mais profundo, pela profecia. E agora não estão mais silenciosos. Seja uma pequena abertura ou um sinal do que está por vir, uma verdade ressoa mais forte do que nunca. O portão está se movendo pelo mundo. Os sinais estão se multiplicando. Guerras e rumores de guerras. A terra geme com o desastre. As linhas espirituais entre a verdade e o engano estão se tornando tênues. E bem no centro de tudo está Jerusalém. Uma cidade não escolhida pela política, mas pelo próprio Deus. E nessa cidade um portão. E nesse portão uma mensagem. Uma mensagem que diz que ele já entrou uma vez. Ele entrará novamente. Não montado em um jumento, mas como um rei. E quando isso acontecer, nenhum império será capaz de detê-lo. Nenhum exército se erguerá contra ele.
Nenhuma muralha terá importância. Nenhum portão permanecerá fechado. Não estamos testemunhando uma coincidência. Estamos testemunhando um alinhamento. Um momento que foi escrito nas Escrituras e sussurrado através dos séculos está agora sendo visto com olhos humanos. O portão dourado ainda está selado, mas não está adormecido. E a questão agora não é se ele se abrirá. A questão é: você estará pronto quando isso acontecer.